Olá, turminha do nono ano. Estamos hoje, terça-feira, dia 15, iniciando as nossas revisões gerais para avaliação de matemática, que será na semana que vem. Teremos revisão hoje, quinta-feira. Hoje nós temos a primeira parte da revisão, já foi encaminhada a atividade para vocês no grupo. E agora vamos fazer a correção. Peço que vocês peguem um caderno, lápis e borracha. Acompanhe essa correção de forma atenta. Cada questão que você tiver errado, pause o vídeo, apague, faça novamente, depois confira a sua resposta se você conseguiu acertar. O importante da correção é que você tire todas as suas dúvidas para na hora da avaliação você ter facilidade em resolvê-la. Então vamos lá, nossa correção. Nós temos aí a primeira questão, certo? Logo na primeira questão fala: a figura ao lado indica 3 lotes de terreno, com frente para a rua A e para a rua B. As divisas são dos lotes são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem respectivamente 12 metros, 24 metros e 30 metros. E a frente do lote 2 para a rua B mede 28 metros. O comando da questão é esse: qual a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Primeiro vamos entender aqui a imagem, gente. Aqui nós temos o lote 1, aqui nós temos o lote 2 e aqui nós temos o lote 3. O problema está dizendo que esse terreno ele tem frente para a rua A, medindo o primeiro lote 12 metros, o segundo 24 metros e o terceiro 30 metros, e tem frente para a rua B, onde o segundo lote mede 28 metros, mas o lote 1 não se sabe, está representado por X, e o lote 3 não se sabe, está representado por Y. Por isso que o comando da questão é esse, Qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Em outras palavras, está te perguntando qual é o valor de X, qual é o valor de Y, certo? Para isso, você vai aplicar aqui a regra de 3 para resolver, o teorema de Tales, certo? Para calcular o valor de X, nós vamos dizer que X está para 12, assim como 28 está para 24. Vamos multiplicar na forma de X, 24 vezes X dá 24X. E 12 vezes 28 dá 336. Eu sempre falo que essas continhas de multiplicar, vocês façam elas sempre do lado da questão. Você arma sempre do lado, gente. Faça a continha ao lado para encontrar esse resultado, certo? Então, aqui nós temos que 24x é igual a 366, portanto, o valor de x vai ser esse 336, dividido pelo número que acompanha x, que é 24, e x vai ser igual. Você vai ter que dividir o 336 para 24. Arma a continha de dividir aí e realiza. E você vai encontrar que o resultado vai ser igual a 14, certo? Então, aqui nós já temos, para essa resposta, qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3. Então, do lote 1, você pode colocar aqui do lote 1, Ele vai medir 14 metros, que é justamente o valor de X que você encontrou. E agora vamos calcular para o lote, 3. Então, calculando o valor da frente para a rua B do lote 3 é o mesmo que você calcular aqui o valor de Y. Então, você vai armando aqui, nós vamos dizer que 28 está para 24. Assim como Y está para 30, Deixa eu armar aqui e aplicar a regra de 3, 24 vezes Y dá 24Y. E multiplicar 28 vezes 30, que dá 840. Então, Y
é 840 dividido para 24, que y vai ser igual a 35. Dessa forma, né, o lote 3, né, que pergunta quanto mede a frente do lote 3, né, de frente para a rua B. É o mesmo que o valor de y, ele vai medir 35 metros. Beleza, pessoal? Então, era só isso aqui, os cálculos para a questão 1. Agora estamos diante da questão 2, e aqui na questão 2 fala: verifique qual das sentenças a seguir é falsa. Nós vamos aplicar aqui as propriedades radicais, né, o radical de radical, e vamos verificar. Só lembrando, pessoal, que quando eu tenho a raiz quadrada da raiz cúbica de 5, para transformar em um único radical, a gente multiplica os índices. A raiz quadrada aqui, o índice é 2, então você multiplica 2 vezes 3, que são os índices, ó, que está em cima de cada raiz, dá 6, e o radicando você repete. Então, você vai fazer a mesma coisa com esses itens, ó. Observe que aqui é um 3, aqui é um 2, então você multiplica 2 vezes 3, 6, tá certo? Repete o 11, então isso aqui é verdadeiro. Que você multiplica, ó, 2 vezes 3 é 6, aqui tem um 5, então isso aqui já é falso, certo? Aqui você multiplica, ó, 2 vezes 2, 4, que 4 vezes 2 dá 8, certo? Então vai ficar aqui, ó, raiz oitava, e o 1024 você repete, 1024. Você pode se perguntar, então isso aqui está errado, raiz quarta 2 à quinta. Não, é porque esse 1024 ele foi fatorado. O 1024 foi fatorado, ó, por 2, vai dar... Desculpa, aqui é 1024. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Pronto, 1024 fatorando por 2 vai dar 512. Por 2, a metade de 512 dá 256. Ainda dá por 2, a metade de 256 é 128. Que ainda dá por 2, você procura a metade de 128, vai dar 64. Divide ainda por 2, a metade de 64 vai dar 32. Dividindo ainda por 2, a metade de 32 vai ser 16. Dividindo por 2, a metade de 16 vai ser 8. Dividindo ainda por 2, a metade de 8 é 4. Que por 2 vai dar 2. 2 é primo, só dá por ele mesmo, que dá 1, termina. Você observa que você vai ter o 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem aí o 2 10 vezes, né? Então, é a mesma coisa que a raiz oitava de 2 elevado à 10ª potência. Aí você simplifica, ó, o 8 e o 10, eles são pares, eles dão para dividir por 2. Aí fica 8 dividido por 2 é 4, por isso que deu raiz quarta. Repete o radicando que é 2 e 10 dividido por 2 dá 5. Por essa razão, a resposta ficou raiz quarta de 2 elevado à 5ª potência. Ó. E aqui só trouxe o resultado final, certo? Então, o item C também é verdadeiro. E o item D nós temos raiz cúbica da raiz, que é quadrada, ó, de 81. Você multiplicar aqui 2 vezes 3 dá 6, e o 81, que também vai ser fatorado, certo? Fica raiz sexta, o 81 fatorado. 81 fatorado, bem que eu tenho ele, ó, dá por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1, dá o 3 1, 2, 3 e 4 vezes. Então, a mesma coisa que 3 à quarta potência. Então, dividindo, ó, nós temos aqui que a raiz, o 6 dá para dividir por 2 e o 4 também dá para você dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3, fica a raiz cúbica
do 3 e divide o 4 por 2, que dá 2 ao quadrado, né? Então, nós temos aqui raiz cúbica de 3 ao quadrado, a mesma resposta que nós temos aqui, ó. Portanto, a letra D também é verdadeira. Então, pediu para você indicar apenas a sentença que era falsa. No caso, a sentença falsa, nesse caso aqui era o item B, então você marcaria o B, certo? Mas para isso tem que fazer todos os cálculos para mostrar que realmente era o item B. Então, vamos seguindo aqui a nossa correção da terceira questão. Simplifique os valores da base e da altura do retângulo. Em seguida, calcule a área da figura. Então, pediu para simplificar, né, as raízes que representam aqui tanto a base como a altura do retângulo. E, em seguida, calcular a área da figura. A área da figura, gente, é a multiplicação da base pela altura. Então, nós vamos ter aqui, ó, a raiz de 54 vezes a raiz de 150. Você vai simplificar o 54 e vai simplificar também o 150. Pediu para fazer isso. 54 é para dar por 2. A metade de 54 vai dar 27. 27 dá para dividir por 3, que dá um 9. Que por 3 dá 3. Por ele mesmo dá 1. Você vai colocar esse resultado aqui dentro dessa raiz, ó, no lugar do 54. Tem o 2 sozinho, vezes o 3, 3 vezes, ó. Só que como eu tenho uma raiz quadrada, o índice 2, eu vou colocar o 3 duas vezes, que é 3 ao quadrado. Vou igualar o expoente ao índice. E esse outro 3 que sobrou fica sozinho. Vezes a segunda raiz quadrada de 150, que vai ser fatorado por 2. A metade de 150 vai dar 75. 75 dá por 5. E dividindo 75 por 5 vai dar 15. Que também dá por 5. Que vai dar um 3. 3 vezes 5 é 15, que dá por ele mesmo, que dá 1. Então, trazendo para a raiz, nós temos o 2 que está sozinho, vezes o 5 duas vezes, que é 5 ao quadrado. Você observa que nós temos aqui uma raiz também, que é quadrada, o índice é 2, vezes o 3 que está sozinho. Agora, vamos reextrair quem tem um expoente igual ao índice. Ó. A raiz é quadrada, aqui eu tenho um expoente quadrado. Esse 3 sai da raiz. E dentro da raiz fica o 2 vezes o 3, certo? Vezes. Aqui vamos fazer a mesma coisa, vamos cancelar o índice com esse expoente quadrado, porque são iguais. O 5 sai da raiz e dentro da raiz fica o 2 vezes o 3 também. E agora resolve as multiplicações. Ó. 3, raiz quadrada de 2 vezes 3, 6, vezes 5, raiz quadrada de 2 vezes 3, 6. Nesse caso, você vai multiplicar o número pelo número, ó. 3 vezes 5, 15. E vai multiplicar a raiz com a raiz. Raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de 6 vai dar raiz quadrada, e 6 vezes 6, 36. Repete o 15 vezes, entre o número e a raiz tem uma multiplicação. Raiz quadrada de 36 é 6. E agora, multiplicando 15 vezes 6, 90. Portanto, a área desse retângulo, né, é igual a 90, certo? Na quarta questão, classifique as grandezas relacionadas a seguir indiretamente ou inversamente proporcional. Não é de marcar, é só opção. Muitos alunos perguntam, tia, a quarta é de marcar? Não. Você vai dizer se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Letra A, consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. Olha só. Quanto mais o veículo estiver em movimento, mais combustível ele irá consumir. Então, nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais, certo? Então, você vai colocar aqui grandezas diretamente proporcionais. Letra B, quantidade de tijolos e área de uma parede.
Então, quanto mais tijolos você utilizar, mais aumentará o tamanho da área dessa parede a ser construída. Então, se aumenta a quantidade de tijolo, aumenta também a área da parede. As grandezas também são diretamente proporcionais. Beleza? Letra C. Desconto dado em um produto e o valor final pago. Aí, nesse caso, gente, quanto maior for o desconto, menor será o valor a ser pago. Então, o desconto aumenta, o valor do produto diminui. Quando um aumenta, outro diminui, as grandezas são inversamente proporcionais. Certo? Inversamente proporcionais. E na letra D, número de torneiras de mesma vazão e o tempo para encher uma piscina. Observe, quanto mais torneiras enchendo essa piscina, em menos tempo ela será cheia. Então, se eu aumento a quantidade de torneira, o tempo vai diminuir. Então, quando um aumenta e o outro diminui, elas são também inversamente proporcionais. Beleza? E quinta questão, um prêmio de R$60 mil vai ser dividido entre os acertadores de um bingo. Observe a tabela e responda. Se o número de acertadores for 4, o prêmio será de 450 mil. Se for 6, será de 200 mil. É só para analisar, pessoal. Observem, o número de acertadores aumentou ou diminuiu? De 4 para 6, aumentou. Seta para cima. O valor do prêmio de 450 mil para 200 mil, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Seta para baixo. Então, você vai dizer se as grandezas do prêmio são diretamente ou inversamente proporcionais. No caso aqui, elas são inversamente. Por que elas são inversamente? Porque o valor, com o número de acertadores, quanto mais aumenta, o prêmio mais diminuirá. Quanto mais gente ganha nesse prêmio, menor o valor a ser dividido para cada um, certo? Sexta e última questão. Na figura A paralela a B paralela a C, calcule o valor de x. Então, pessoal, aqui nós temos um feixe de duas retas paralelas, as retas A e B. Vocês percebem aqui, A e B são duas retas paralelas, interceptadas por essas duas retas transversais. Então, vamos armar a proporção, vamos dizer que 4 está para 12, assim como x está para 21. Multiplique em forma de x, 12 vezes x dá 12x. E multiplica 4 vezes 21, que dá 84. Logo, x vai ser 84 dividido para esse 12, que x vai ser igual a 7, né? X vai ser igual a 7. Então, já encontramos assim o valor de x de maneira bem simples. A correção da atividade era essa. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, veja o vídeo novamente. Vá estudando para avaliação e um abraço do tio Flávio.